Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente está vindo com uma aula de Matemática 2. Caraca, Felipe, você sabe Matemática 2? Não sei, fiz faculdade disso também. Olha só, a gente vai estar falando de um sólido muito importante, que são as esferas, tá? As esferas, elas estão presentes no dia a dia. Mas aí a gente vai ter que abandonar um pouquinho do rigor matemático, tá? Para permitir essa contextualização. Por exemplo, a gente pode considerar uma bola, né, uma bola de futebol, uma bola de vôlei, de basquete, como um objeto esférico, tá? A gente já viu lá em outros módulos, né, quando a gente, por exemplo, falava, sei lá, de poliedros, que a gente pode discutir isso, mas para a aula de hoje vamos considerar objetos esféricos perfeitos, tá? Ou seja, redondinhos. Bom, além de bola, eu posso considerar, por exemplo, uma fruta, um limão, uma laranja, né? E assim vai indo. Mais uma vez, a gente sabe que na realidade a superfície não é tão perfeita, mas na aula de hoje a gente tem que abandonar um pouquinho esse rigor para poder contextualizar, tá? Essa ideia de esfera. Então, assim, de forma geral, você pode trabalhar a esfera com vários contextos, pegando objetos do seu dia a dia. E por isso que esse é um assunto tão incidente. Então vem comigo para a gente conhecer um pouco mais desse sólido. Galera, a definição e os elementos da esfera, na verdade, são muito simples. A definição ela é parecida com outra que vocês já ouviram falar, né? Esfera é um lugar geométrico onde todos os pontos equidistam de um único ponto que nós vamos chamar de centro. Então, aqui nessa esfera, ela é formada por vários pontos e todos esses pontos têm a mesma distância do centro. E que distância é essa? Bom, essa distância a gente chama de raio. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer da minha esfera, a distância desse ponto até o meu centro, eu vou chamar de raio. Então, essa distância aqui que eu botei em azul é o nosso raio da esfera. Cara, esse é o elemento mais importante. A partir desse raio, a gente vai conseguir calcular várias coisas, tá? Então, o raio da esfera é esse carinha aqui. E aí, veja, na esfera, eu tenho outros elementos que acabam sendo importantes para algumas contextualizações, principalmente quando a gente fala de globo terrestre, né? Então agora eu vou pedir um pouco de licença de geografia e vou falar um pouquinho sobre esses elementos. Bom, a esfera, ela pode ter um eixo, tá? Isso aqui, então, eu vou chamar de eixo, essa parte aqui, ó, esse carinha em verde que eu coloquei aí. Beleza. Bom, ela vai ter esse cara aqui, ó, tá vendo? Que é o maior círculo que pode ser formado, a maior seção, tá, circular que eu consigo formar, traçando uma esfera. Essa seção, cujo centro também é o centro da esfera, eu vou chamar essa linha aqui de linha do equador, tá? Então, fica ligado, equador é o nome dessa linha aqui. Bom, agora, se eu fizer o mesmo círculo, só que agora não mais na horizontal, mas na vertical, essa linha aqui a gente chama de meridiano, tá? Caraca, Felipe, tem que saber isso? Cara, ajuda, tá? Então, meridiano, desculpa, estava escrevendo errado aqui, mas acontece. Então, o nosso meridiano é essa linha agora na vertical, tá? Bom, além do equador e do meridiano, você tem que saber que o equador, ele tem várias seções paralelas a ele. Então, essas seções, que são essa linha aqui acima, eu vou chamar de paralelo, tá? Felipe, hemisfério eu tenho que saber? Não, aí já é mais para geografia mesmo, tá? No fim, eu só quero que você veja o seguinte. Para cá eu tenho um polo, para cá eu tenho outro polo, e aí dependendo do seu referencial, você pode chamar de polo norte, polo sul, mas aí também é uma discussão que não vale a pena a gente entrar. Mas de forma geral, o que você tem que entender são esses elementos, tá? Você tem a esfera tem um raio. Além desse raio, eu posso fazer uma seção circular aqui, né? Que é a maior possível, porque à medida que eu vou andando para um lado para o outro, essa seção vai diminuindo. Bom, essa linha dessa seção a gente vai chamar de meridiano. Se eu fizer essa seção agora, só que não mais na vertical, mas na horizontal, eu vou chamar essa linha de linha do equador. Em qualquer outra seção que eu fizer, essa linha vai ser chamada de paralelo. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Bom, o que eu tenho que saber sobre as esferas? As esferas, elas só vão ter uma variável na maioria das vezes, que é o raio dela. Então, todas as esferas, elas são sempre semelhantes, tá? Então, o que você vai escrever aí é o seguinte, ó. Esferas são sempre semelhantes. Isso significa que basta eu olhar para duas esferas para que eu faça a razão de semelhança dela, né? Em geral, essa razão de semelhança vai ser feita através dos raios. Então, as esferas são semelhantes. Quais, Felipe? Todas. Tá? Eu posso pegar duas esferas quaisquer e achar uma razão de semelhança entre elas através da razão dos seus raios. Beleza. Bom, tem uma pequena observação que eu quero fazer com você. A esfera, ela é o que nós chamamos de sólido de revolução. Não sei se você lembra, mas a gente já falou disso quando a gente falava sobre cones, né?
ou sobre cilindros, eu posso falar sobre sólidos de revolução. A esfera é um sólido de revolução porque ela surge a partir da rotação de um semicírculo. Olha só, eu vou pintar aqui de verde para ficar mais claro para você. Eu tenho um semicírculo, que é esse cara aqui, e se eu rotacionar ele ao redor desse eixo preto, eu vou formar uma esfera. Vê se você consegue visualizar isso, o semicírculo girando ao redor do eixo, e aí você começa a formar a região que é a esfera, tá bom? Mas só uma observação aí. E aí, vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer um exemplo. Olha só, a razão entre o volume de duas esferas é 16. Então, a razão entre os raios é... Galera, lembra daquela observação que eu falei com vocês? Aqui, ó, esferas são semelhantes. Quais? Todas. Então, vamos aplicar isso aqui, olha só. Se ele fala para mim que a razão entre o volume de duas esferas é 16, significa que o volume da primeira esfera sobre o volume da segunda esfera é igual a 16. Beleza. Ele pediu agora a razão dos raios. Então você tem que lembrar o seguinte, Felipe, a razão de semelhança é igual à razão dos volumes? Mais ou menos. A razão dos volumes é igual à razão de semelhança ao cubo. Ou seja, a razão dos volumes é igual à razão dos raios, só que como o volume, né, é tridimensional, é isso, desculpa, R2, elevado ao cubo. Então, a razão dos raios ao cubo é igual a 16. Show! Como é que eu faço para tirar esse ao cubo? Eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados. Então, R1 sobre R2 é igual a raiz cúbica de 16. E 16 é 2 elevado a 4. Com isso, a gente pode concluir falando que R1 sobre R2, ou seja, a razão dos raios, é igual a... Cara, a raiz cúbica de 2 à quarta vai sair um 2 elevado a 3 e vai ficar 1 lá dentro. Então, 2 raiz cúbica de 2. E com isso eu concluo o meu primeiro exemplo, minha primeira questãozinha, só com essa ideia de razão de semelhança, onde a razão dos volumes é igual a 16, eu lembro que a razão dos volumes é igual ao cubo da razão dos raios. E aí, tirando a raiz, eu acho a razão que ele me pediu. Tá bom? Espero ter ajudado vocês e até a próxima vez. Valeu!